noite, meninos! Como vocês estão? Olha só, na última aula nós falamos sobre a importância de se trabalhar em equipe, o que é o trabalho em equipe, as 10 principais dicas para que um trabalho em equipe possa acontecer de uma maneira dinâmica e plena. E eu solicitei de vocês um resumozinho do texto que nós lemos, não é? E ainda disponibilizei também o texto para que nós víssemos, tá? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho, desde os primórdios até a contemporaneidade, que são os dias de hoje, tá? E para isso, eu gostaria de iniciar a nossa aula com um vídeo. E aí eu gostaria que todos vocês prestassem atenção, tá bom? Um vídeo curtinho. Então, vamos lá! Gostaram do vídeo? Essa é uma clássica cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, tá? Onde, em uma tribo de humanos primitivos, o homem acaba descobrindo algo. Veja o que acontece, né? O homem primitivo está lá e encontra um monolito. O que é o monolito? Aquela pedra grande, comprida que ele encontra. E aí ele começa a bater nos ossos. E veja que faz um paralelo com animais tombando, né? Animais caindo. A partir dali o homem primitivo começa a ter consciência do que é a ferramenta. Para que aquilo serve? Porque a ferramenta, gente, pode servir tanto para edificar quanto para matar. Como a gente tem observado, infelizmente, né? O homem pode usar as coisas para bênção e para maldição. Dentro disso tudo, a gente vem com a pergunta: o que é trabalho? E é isso que nós pretendemos não responder, mas problematizar em nossa aula de hoje, tá? E para que a gente faça isso, eu gostaria que vocês agora prestassem atenção a outro vídeo que eu trouxe para vocês. O nome da mídia é A História do Trabalho, tá ok? Então, com vocês, o vídeo.
Você já chegou a pensar sobre a sua jornada de trabalho? Vivemos praticamente um reflexo das décadas anteriores. Mas não se engane, as mudanças dependem exclusivamente de nós. Desde seu início, o conceito do trabalho carrega uma carga muito pesada, já que o mesmo era diretamente ligado ao sofrimento e à escravidão. Ao longo dos anos, com o capitalismo se desenvolvendo nas sociedades, o trabalho deixou de ser apenas uma ferramenta de sobrevivência e se tornou também parte da personalidade das pessoas. Proporcionar a obtenção de bens estimula até hoje o desenvolvimento de todos os indivíduos e, por consequência, seus estilos pessoais. Mas por que sofrimento, você pode se perguntar? Antes do trabalho herdar esse nome, ele era conhecido como tripalha, em latim tripalium. Essas palavras representam mais de um significado. O primeiro é uma ferramenta com a forma de um tridente, geralmente com as pontas afiadas, usado para bater o trigo e as espigas de milho. Já a segunda opção seria instrumento romano de tortura, usado para castigar os escravos. Desta palavra surgiu a nossa definição para o trabalho. O tempo passou, os costumes mudaram, os caminhos para a autorrealização são outros. Porém, ainda não somos livres. Nos escravizamos pela busca de bens materiais, já que parece ser extremamente necessário nessa sociedade de consumo a qual vivemos hoje. O trabalho é uma das formas do homem atuar sobre o mundo e que o faz de várias formas. Mas com certeza o faz devido à bagagem que traz de sua herança cultural e sua ideologia acerca das relações sociais. De fato, a maneira como moldamos nossas vidas está fortemente ligada à nossa profissão. O conceito de possuir cresce todos os dias dos nossos lados, já que geralmente somos induzidos a isso indiretamente. Ao longo da evolução e revolução industrial, 3 grandes filósofos se destacaram com visões divergentes sobre o tema trabalho. No entanto, cada um apresenta argumentos relevantes que nos ajudam a entender melhor o porquê precisamos tanto dessa ferramenta. Karl Marx, um grande pensador e revolucionário, descreveu em seus textos diversas teorias que englobam política, sociologia e outras áreas. Demonstrou que a sociedade gira em torno de suas ações econômicas, ou seja, colocou em prática suas teorias para que assim elas ganhassem vida. Já Emile Durkheim desenvolveu uma teoria inovadora sobre a sociedade, dizendo que ela é semelhante a um corpo vivo. Cada órgão cumpre uma função para o todo, algo semelhante a uma consciência coletiva. E Max Weber, sociólogo alemão, proclamava que a sociedade é muito mais complexa do que aparenta, não podendo ser harmoniosa. Estruturou a ideia de ações sociais dos indivíduos e que, através dos estudos destes mesmos atos, se desenvolveria uma sistematização para a melhoria do todo. Todos eles buscavam entender o movimento que estava iniciando na época, que era a sociedade de consumo. Com ela, surgiu também a ideia de empreender, a qual pode ser explicada desta maneira. O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente, pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos materiais. Felizmente, essa definição nos mostra o quão importante o tempo é, e como ele está sendo utilizado de maneira ineficaz nos tempos atuais. Vivemos na sociedade pós-industrial, mas ainda trabalhamos como se estivéssemos vivendo em uma era industrial. Por mais que tenham sido desenvolvidas diversas técnicas e ferramentas para a otimização do tempo, muitas pessoas não sabem organizar seu tempo livre até hoje. O avanço da tecnologia permite que a humanidade se liberte de tanto trabalho e aproveite o que será feito em sua vida. A principal diferença entre as pessoas que aproveitam esse tempo para as que não aproveitam é possuir uma visão de longo prazo. Temos que mudar nossa noção de tempo disponível para gerar energia ao ócio. A maioria das pessoas vivem para trabalhar, transformando isso em prioridade. Visando melhores condições financeiras, as pessoas trabalham muito e por conta dessa escolha, o estresse ganha cada vez mais espaço nas suas vidas, prejudicando de uma maneira extrema a criatividade, que desenvolve as ideias mais importantes e significativas para a sociedade. A criatividade é o maior capital dos países ricos. Eles vivem literalmente de ter ideias. Os Estados Unidos não é a maior potência apenas por ter a maior força militar do planeta, mas sim por gerar todos os anos mais patentes industriais e direitos autorais do que o Japão e a Europa juntos. Domenico de Masi mostra que a solução de nossos problemas pessoais e financeiros não estão ligados à carga horária, já que nada adianta utilizarmos praticamente todos os nossos esforços em ocupações com pouco prospecto de futuro.
No momento que conseguimos manipular o nosso tempo livre de maneira útil, temos uma visão diferente sobre as coisas que realmente nos fazem feliz e conseguimos utilizá-las para atingir a nossa realização pessoal. Conseguir enxergar que o tempo livre é poder criar coisas boas tanto para a sua vida quanto para a vida de todos em sua volta, e é um ponto muito importante de ser visto. Empreender não significa apenas ter autonomia, mas sim ter a certeza de que seus ideais irão realmente conduzir o rumo da sua vida, transparecendo realmente quem você é. Ok, galera, então vamos lá. O texto aí que vocês acabaram de assistir, né, fala de uma visão histórica do trabalho, tá? E no texto Visão Histórica do Trabalho, a gente percebe também, assim como no vídeo, né, que a concepção do trabalho, o que era o trabalho. Nesse texto especificamente, nos traz a ideia de que a concepção do trabalho, ela era ligada a uma visão negativa. Ora, se nós observarmos desde o início, na Bíblia, o que é que acontecia? Adão e Eva viviam felizes, até que o pecado, né, provoca a expulsão deles do paraíso e a condenação do trabalho com o suor do seu rosto, né? Do suor do seu rosto comerás. Na verdade, a etimologia, que é algo que nós estudamos no ano passado, a origem da palavra trabalho, vem da palavra latina, do vocábulo latino tripaliare, né? Que forma o substantivo tripalium. E o que é o tripalium? O tripalium era uma máquina de tortura de 3 paus, certo? Em que os condenados ficavam amarrados. E que também servia para manter presos animais difíceis de ferrar. Daí a associação da palavra trabalho com tortura, sofrimento. E essa visão não mudou não, galera, porque lá na Grécia Antiga, que nós também conversamos sobre isso, né, sobre a Grécia Antiga, que tinha os patrícios, tinham os plebeus. O trabalho manual lá era extremamente desvalorizado. Por quê? Porque era feito pela mão escrava, né? Enquanto a atividade teórica, ou seja, do pensamento, era considerada mais digna do homem. Tá? Tanto que Platão, ele fala que a finalidade dos homens livres é justamente a contemplação das ideias. Tá? Também na Roma, né, escravagista, o trabalho era desvalorizado, ok? Quem é que começa a mudar isso? Na Idade Média, pelo menos tentar mudar, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino começa a modificar isso, segundo o texto, dizendo que os trabalhos, eles se equivalem, são equiparados, querendo dizer que não há um trabalho melhor ou pior. Mas, na verdade, ao passo que ele diz isso, ao mesmo tempo, ele acaba, meninos, deixando claro nas obras dele que o trabalho mais excelente, pelo menos na visão deles, era o trabalho da contemplação, que trabalhava com os pensamentos. Na Idade Moderna, que isso realmente, verdadeiramente, começa a ser alterado. Por quê? Lembrem-se do que eu falei lá no 2º ano, quando a gente estudou o romantismo. Quem é que começa a surgir no romantismo? Não são os burgueses? Não é isso? Então, os burgueses surgem, eles surgem com os trabalhos manuais, com todo tipo de trabalho, o comércio, né? E aí, quem são os burgueses? Pessoas que não tinham berço, né? Pessoas que não estavam nesse patamar da contemplação, conforme os gregos falavam, né, e os romanos, tá ok? Aí a gente vai lá para a época do nascimento das fábricas e urbanização, que dentro dessa perspectiva do trabalho são problemas sérios que são apresentados ali. Por quê? Porque ali havia as questões sociais, questões de desvalorização social seríssima. Por quê? Porque os homens, eles eram, entendam homens, né, como pessoas. Os homens eram obrigados a trabalhar por longas jornadas, tá, por longas horas,
não recebiam direitos de férias, não tinham direitos a nada dessas coisas, né? Há uma aposentadoria no fim da vida, né? Sem contar que eles sempre, eles ficavam todos aglomerados, né? Existia bem essa realidade precária. E aí a gente vem para o período pós-industrial, que no período pós-industrial a gente vem a mudança, né, de informação, a comunicação, as técnicas de informação que descentralizam a atenção voltada para a produção, né? E agora mobiliza o consumo e a informação. Isso aí modifica um pouquinho, né? Porque os serviços, né, do setor terciário, eles começam a ter importância, né? Mais atividade de todos os setores, eles ficam dependentes do desenvolvimento de técnicas de informação, tá? E diante disso tudo, o que é que a gente teria para refletir em relação ao trabalho? A gente poderia refletir o seguinte, pessoal. Olha, dizer que o homem e que o animal se diferem porque o homem pensa e fala, seria muito pouco. Por que isso, meninos? Porque, na verdade, a gente percebe que o animal, ele faz as mesmas coisas todos os dias, do mesmo jeito, sem haver modificação. O homem não. O homem se ressignifica. O homem muda o que está ao redor dele. O homem muda a forma como as coisas são vistas. Por quê? Porque onde ele estiver, dependendo do trabalho no qual ele se insere, o trabalho com o qual ele quer lidar, haverá inúmeras modificações, tá? Então, enquanto que o animal permanece sempre o mesmo, em sua essência, né? Não há modificação. Com o homem não é assim, ok? Então, isso é interessante, porque a gente começa a perceber aí a questão da liberdade maior que o homem tem, tá ok? Então, essas são os pensamentos, a problematização em relação ao trabalho. O trabalho, na verdade, ressignifica o ser humano, tá? Dignifica o ser humano. Tem um cantor que ele diz assim, que e sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra se fere e se mata, ok? Então, para continuar, porque na próxima aula nós vamos continuar ainda falando sobre o trabalho, ok? Eu gostaria de trazer para vocês, porque na próxima aula nós teremos um vídeo, que eu acredito que é um vídeo agradável a todos, acho que todos vão gostar, né? Só lamento não estarmos juntos para não termos a pipoca junto, né, com vocês, naquela folia gostosa, mas eu gostaria que vocês pensassem nos perfis de dois principais personagens que eu vou passar para vocês. Eu não vou dizer qual é o vídeo, tá? Mas dois perfis que eu acho interessante, que eu queria que vocês pensassem na personalidade deles e pensassem sobre o futuro dessas pessoas no mercado de trabalho, tá? Então, como eu percebo essas pessoas que serão apresentadas agora para vocês? E no mundo do trabalho contemporâneo, ou seja, atual, existe um perfil ideal para se obter o sucesso? E o principal, eu me identifico em algum desses perfis? Então vamos lá. Perfil 1. De um lado, nós temos alguém que sonha alto, que quer fazer a diferença no mundo, que deseja ir para um lugar onde você pode ser o que quiser, sem julgamentos nem preconceitos. Essa pessoa quer ir além do que todos dizem que ela é capaz. Quer sair do estado do senso comum. Quer fazer diferente, mas só que ninguém a considera capaz, tá? Esse é o perfil 1. No perfil 2, eu tenho alguém que também sonha alto, como no perfil 1, que quer seguir seus
desejos de ser totalmente diferente dos padrões da sociedade que a sociedade quer definir. E do mesmo modo que a personagem anterior, essa pessoa sofre bullying e agressões. Mas, ao invés de transformar isso a seu favor, como no perfil 1, ela se recolhe e passa a acreditar que não adianta ir contra a maré, tá? Que não vai servir de nada. Então, pessoal, tá aí. Tá lançado para vocês os dois perfis, tá? Eu gostaria de, como atividade, que vocês pensassem, revissem o vídeo, o segundo vídeo, a história do trabalho, tá? E refletissem sobre ele, tá? E fizesse para mim um resumozinho, um parágrafozinho de 4 linhas, 5 linhas, falando sobre esse vídeo, a história do trabalho. E na próxima aula nós teremos um vídeo aqui para discutir. Então eu quero que vocês fiquem pensando nesses dois perfis que eu apresentei para vocês, tá? E até a próxima aula, pessoal. Um beijo grande, tá? Tchau!